Tribuna Livre, a vez e a voz do povo, na Capital FM. Bom dia para você que está conosco nesta manhã, são 7h46. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Coronel Davi. Deputado, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falar um pouquinho de política. E eu já pergunto o seguinte, algumas pessoas estão te comparando aí com o Jair Bolsonaro, dizendo o Coronel Davi é o Jair Bolsonaro de Mato Grosso do Sul. Isso te incomoda? É um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre, viu? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia, Sérgio, bom dia, Madureira. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Olha, Marquinhos, eu e o Jair Bolsonaro fazemos parte do mesmo partido, que é o Partido Social Cristão. Entrei nesse partido a convite da direção estadual e municipal, mas também atendendo um convite dele para que pudesse cerrar fileiras com as mesmas diretrizes, os mesmos pensamentos. E respondendo ao Sérgio, nós não temos esta intenção de intervenção militar, até porque nós temos que consolidar a democracia no Brasil. Ela é muito nova e nós temos que lutar muito para que ela possa se manter ao longo desse tempo todo e que a gente vencer as dificuldades, os problemas que existem no Brasil através de uma forma bastante democrática. Não existe nada mais democrático do que o voto popular. Bem, o senhor foi comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. E o trabalho da Polícia Militar não é aquele que cometeu algum tipo de delito levar para a cadeia, leva primeiro para a delegacia e lá o delegado abre um inquérito, ou mesmo quando é uma questão de flagrante, aí já vai direto para a cadeia. Só que agora o senhor, como deputado, vê aí a falta de vagas nos presídios, a reclamação em todo o país, e no Mato Grosso do Sul não é diferente. Como tentar resolver essa questão aqui no Mato Grosso do Sul, Coronel Davi, como deputado estadual? Bom, eu vim até aqui porque na quinta-feira o Sérgio concordou com algumas afirmações que fiz a respeito da necessidade do preso trabalhar, e ele também cobrou, não só da minha parte como parlamentar, mas também de outros, acharmos soluções a respeito de um problema tão grave como esse. E hoje eu me dispus a vir aqui para falar sobre isso também. Mas dizer, Marquinhos, que hoje nós temos mais de 600 mil presos no Brasil. Somos a quarta nação que mais encarcera. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, o próprio governo federal, que tem o mandamento de gerir toda a política penitenciária no Brasil, ele deixou de fazer muita coisa. E repassou para os estados, a maioria, sem condições financeiras para fazer tais investimentos, e o que aconteceu foi isto que nós vivenciamos hoje. Um sistema superlotado, sem condições alguma de proporcionar a ressocialização, e temos que buscar alternativas. Nós temos que realmente fazer com que o governo federal olhe com carinho este problema, que use os recursos que estão disponíveis no Fundo Penitenciário Nacional. Tem bilhões de reais lá, mas que precisam ser utilizados em favor dos estados para mudar essa realidade que é bastante ruim e que acaba gerando um resultado altamente desastroso para a sociedade, que quando a gente prende um bandido, leva para a cadeia depois que ele é julgado e é condenado, o que se espera é que ele cumpra a pena, mas que volte depois do cumprimento dessa pena ressocializado, a fim de que ele possa realmente se integrar novamente à sociedade. Mas a gente tem que deixar um pouco de ser hipócrita. Nós temos que exigir realmente que aquele que produz tanto mal e causa sofrimento a uma pessoa, ele possa realmente cumprir a totalidade da sua pena. Nós temos que parar com esse negócio de 1/3 da pena, 2/3, e a família? E a família da pessoa que perdeu um ente querido? Aí, até respondendo, Marquinhos, você me mandou uma pergunta de uma pessoa
onde eu critiquei essa situação do goleiro Bruno. Não critiquei o fato dele voltar a trabalhar. Critiquei o fato de se criar uma aura de superstar para ele, de celebridade, que ele não tem. Ele é criminoso. E outra, e critico mesmo o fato dele ter cumprido apenas 7 anos de um crime que ainda está mal esclarecido, que não se achou o corpo da vítima, mas que necessariamente houve o homicídio. Numa falha da justiça, que inclusive foi liberado, né? E por que depois de 7 anos ele tem esse direito de vir conviver conosco novamente? Universalizando o problema. O senhor defende, por exemplo, a permanência total da pena. Condenado, vai para a cadeia. Mas nós temos no começo da sua resposta, você falou que nós temos uma dificuldade de espaço, né? Vaga nas cadeias. Nós temos o dobro dos presos que podemos abrigar. Como fazer isso? Construindo novas cadeias? É claro, Sérgio, né? Não se consegue resolver um problema desse sem se criar novas vagas. Hoje, um dos poucos estados da federação que tem uma realidade totalmente adversa do restante do país, no que se trata de superlotação carcerária, e na verdade é um estado que ao longo do tempo produziu novas vagas, gastando algo em torno de 450 milhões, mas criou lá, tem hoje um sistema penitenciário diferente do restante do Brasil e que acaba produzindo bons resultados para a sociedade, que não vê rebelião, que não vê preso tentando a todo momento sair da cadeia, que é o Espírito Santo. Então, Sérgio, para tudo se tem uma solução, basta que se tenha vontade realmente de defender isso. Tem muita gente que fala, segurança não tem solução. Tem sim, tem solução. Solução é nós colocarmos uma política, termos uma política de segurança pública mesmo, voltado para defender o cidadão. E com rigor no tratamento com o criminoso. E ao mesmo tempo fazendo um investimento de longo prazo na educação, porque é a grande saída para tudo. Grandes nações brasileiras, principalmente dos países escandinavos, conseguiram fazer isso. Investiram bastante em educação e o que nós temos hoje lá é uma das menores taxas de criminalidade que existe, e são justamente nesses países que realmente investiram em educação. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Coronel Davi. Viralizou na internet um vídeo de um pai que estava ensinando o filho a chapiscar uma parede com cimento. Né? Um menino acho que tinha 6, 7, 8 anos, enfim, um garotinho. E uma outra pessoa gravando, filmando, falando, daí, o nome do rapaz, do menino, né? Aprendendo desde cedo a trabalhar e tal, tá aí o pai ao lado, né? Também ali, desempenando aquela parede e tal. Enfim, uma cena que eu achei bastante interessante, ensinando o garoto. O pai foi preso. Esse homem foi preso porque ele estaria... fizeram uma denúncia de que ele estaria explorando o trabalho infantil. Ao mesmo tempo, a gente vê um goleiro Bruno sendo solto por uma falha no nosso sistema, porque ele estava aguardando ainda em prisão o julgamento em segunda instância, alguma coisa assim. Tem uma falha ali que ele poderia realmente ter sido, com ótimos advogados, foi solto e está trabalhando. Enquanto um pai de família que está ensinando o seu filho um ofício, né, ensinando a trabalhar, não estava explorando, ele estava ensinando o garoto. Que é a coisa mais gostosa, você sabe fazer o que seu pai faz, né, você aprender desde cedo, a ter dignidade, a saber que é só o trabalho que vai recompensar, sabe, que é por meio disso que você vai ser alguém na vida e não ter medo de encarar, sabe, uma tudo. Você vê um pai sendo preso. O goleiro Bruno, que sequestrou, é o mandante do assassinato, sequestrou o próprio filho e tudo mais, sendo solto. Isso é um reflexo de uma sociedade doente, Coronel Davi? E só para complementar, recebi nesse final de semana que esse vídeo, a situação é falsa. O vídeo é verdadeiro, mas com relação à prisão desse pai, segundo é falso. Então só para a gente esclarecer, porque realmente é um absurdo. Não é colocado, e aí nesse final de semana eu recebi pelo falso, né?
farsas. Dizendo que o vídeo verdadeiro, mas a prisão do pai, isso não ocorreu. Mas infelizmente acontece. Mas infelizmente acontece aquela coisa, a intervenção, né? Aquela coisa do pai querendo ensinar. Muitas vezes existe sim uma exploração de trabalho infantil, inúmeras. Mas a gente percebe também que muitos pais querem colocar o filho para trabalhar no seu comércio, sabe? Deixar ali 1, 2, 3 horas. E a medo da fiscalização chegar, sabe? Então, assim, não está tendo uma inversão de valores na sociedade, não? Com certeza. Nós vemos num país que a cada dia produz mais e mais inversão de valores. Acaba se criminalizando o funcionário ou aquele que tem, por exemplo, o policial, que tem o dever de defender a sociedade e às vezes tem que fazer uso dos meios de que tem disponíveis para rechaçar uma agressão injusta, e depois ainda é condenado pela própria sociedade ao fazer um gesto de salvar vidas, de defender a sociedade. E ao mesmo tempo a gente cria uma aura de celebridade para criminoso. Então realmente nós vivemos uma inversão de valores. E o que você falou, cara, é fruto do politicamente correto, sabe? Da hipocrisia, daquilo que se fala, mas não se pratica, e acaba criando aí vários problemas para a sociedade. Porque com a dificuldade de colocar crianças para trabalhar, mas ao mesmo tempo eu defendo que a prioridade em criança é o seu estudo. Claro, lógico. Mas isso, o que você falou do comércio do pai, ou de algo que não afete esta liberdade, esta coisa pueril que tem a criança, né, da criança pura, de que não haja realmente excesso e nem exploração. E o orgulho dela saber o que o pai, o que a mãe faz, de poder participar daquilo, né? Mas hoje nós temos uma legislação, às vezes, que tolhe determinados direitos de primeiro mundo, mas quando a gente vive num país que oferece poucas possibilidades para as pessoas realmente vencerem na vida. Coronel, um dos assuntos enfocados no seu comentário foi a questão do trabalho dos internos, né? Que, aliás, ponto de vista que coincide com o meu, com o juiz Albino Coimbra Neto, né? Que defende esse ponto. Um ótimo projeto, por sinal. Nós temos no Brasil hoje um desemprego que chega a atingir 13 milhões de pessoas. Como conseguir vaga para preso trabalhar? Uma boa pergunta, Sérgio. Sérgio, só me permita, até para explicar por que eu cheguei naquela conclusão do meu comentário, e que eu tive muita felicidade de tê-lo como concordante do que eu falei. É importante a gente fazer até uma análise didática a respeito disso. A lei de execução penal, que é a lei 7.210, ela é de 1984. E ela diz que o preso tem o direito a trabalhar até como dever social, como uma condição de dignidade humana, e ela preenche uma finalidade de ser educativa e produtiva. Mas, ao mesmo tempo, e como não poderia deixar de ser, né, alguns juristas, alguns estudiosos acabam criando algumas interrogações e que acabam, Sérgio, atrapalhando aquilo que a lei queria que se acontecesse, que era o preso realmente trabalhar. O que levou a esse tipo de interpretação de alguns estudiosos é o que fala na nossa Constituição Federal, que é de 1988, e que fala que o trabalho, o preso pode trabalhar, mas naquele artigo 5º, no inciso 47, fala que não pode haver pena através de trabalhos forçados. Foi o suficiente para que surgissem vários juristas dizendo que o que estava escrito na lei de execução penal no que se tratava de trabalho obrigatório era algo inconstitucional, porque batia de frente com o que determinava a Constituição Federal. Eu já penso diferente. Porque, até porque a gente estuda, a gente lê bastante, até para não falar besteira. E tem uma convenção do trabalho da Organização Internacional de Trabalho, e que foi inclusive ratificada pelo governo brasileiro, que diz que é trabalho forçado apenas aqueles que a pessoa sofre uma coação, às vezes até física,
para cumprir determinado trabalho. E nós, Sérgio, nós temos que estimular o trabalho. Até porque a mente, quando fica ociosa, ela só pensa besteira. E serve até como uma forma de ação daquele detento que está lá. E você me cobrou. Então, Sérgio, para mim não vejo nenhuma dificuldade no campo legal de que a lei de execução penal estabelece o trabalho obrigatório, a Constituição Federal fala que não pode haver o trabalho forçado, mas ao mesmo tempo eu posso te garantir, pelo menos no meu entendimento e de vários juristas brasileiros que estudaram essa matéria, de que não há divergência entre as duas legislações. Portanto, o preso deve sim trabalhar. E você nos cobrou, então, o que o deputado poderia fazer a respeito disso? Dizer para você, Sérgio, que eu conversei com o diretor-presidente da AGPEM, Dr. Aldi, e logo depois ele foi procurado pela minha equipe, o Dr. Ivan Gibin, que é da minha assessoria jurídica, já esteve conversando com ele, tratando desta questão, das dificuldades que hoje a agência penitenciária encontra para dar realmente trabalho num país que tem 12 milhões de desempregados, né? Mas precisamos fazer algo. E é importante dizer também que a Constituição estabelece que a legislação penitenciária ela ocorre de forma concorrente entre a União e os Estados. Então a gente pode, como deputado estadual, oferecer uma legislação que possa cobrir essa lacuna. Então, diante dessa conversa que nós tivemos na agência penitenciária, surgiram algumas questões. Por exemplo, se é um empresário quem pode dar uma oportunidade de emprego para o preso, por que ele não recebe, por parte do governo, um incentivo social para que ele faça isso? Por que aquele produto que é produzido naquela empresa que emprega o preso não recebe uma redução dos impostos a serem pagos pelo próprio empresário? Por que não se coloca uma empresa vocacionada com aqui no Estado, aqui nós temos a grande força da economia, é a soja, é a pecuária, por que não se incentivar a fazer com que o governo traga empresas que possam mexer com essa matéria-prima aí, que conduz a nossa economia e que possa também fazer o emprego desses presos? Aí você me pergunta, mas aí nós vamos fazer uma concorrência desleal com os empregados. Realmente. Então é um assunto complexo, mas que a gente não pode cruzar os braços sabendo que ele existe e que nós podemos sim achar uma solução a respeito disso. Então o diretor-presidente da AGPEM nos disse que em 10 dias ele vai estudar essa questão com a sua assessoria, vai nos chamar novamente para conversar a respeito do tema e com certeza, Sérgio, nós vamos apresentar, vou falar depois com o governador, depois de ter essa informação da AGPEM, e vamos apresentar na Assembleia Legislativa algo que possa realmente mudar um pouco esse cenário. Eu sou uma pessoa extremamente rigorosa, até porque a minha atividade profissional assim me obrigava a ser. Sou extremamente rigoroso com o bandido, mas sempre pensando no bem da sociedade, a sociedade vai ganhar muito quando essa pessoa for presa, cumprir a pena e poder voltar de uma forma que ele possa se integrar normalmente à sociedade. E quem vai proporcionar essa reintegração sem nenhum tipo de problema é o trabalho. São 8 horas mais 5 minutos em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com o deputado estadual Coronel Davi. Eu quero dar um recadinho para você, viu, meu amigo, minha amiga? Você sabia que o despachante ele é um profissional que está sempre pronto a lhe atender quando você precisa fazer o emplacamento, alienação, desalienação, remarcação de chassi, renovação de CNH, transferência ou regularizar a documentação do seu veículo? Contrate um despachante e tenha comodidade na hora de resolver as questões burocráticas do seu carro, moto ou caminhão. O seu tempo, ele é precioso e
o despachante é o profissional que vai lhe auxiliar em todas essas questões. Além do mais, com ele, você pode parcelar a documentação do seu veículo em até 12 vezes. Esqueceu de fazer o licenciamento? Está com o seu veículo retido? Então, procure um despachante que ele vai até você para te auxiliar com tranquilidade e agilidade. No despachante, meu amigo, minha amiga, você pode confiar. Com ele, o documento está na mão. 8 horas mais 6 minutos na capital do Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para vocês conosco. Nós estamos conversando com o deputado estadual Coronel Davi. Deputado, o senhor apresentou um projeto com relação ao cadastro estadual de pedófilos. Como é que vai funcionar esse cadastro estadual de pedófilos? Em que pode ajudar a população? Como é que faz para cadastrar? Não, porque é a polícia que vai cadastrar. Você pode ficar tranquilo, porque isso aí não vai chegar nenhum pedófilo e falar, me cadastra aí. Tem algum benefício? Qual o benefício? Ele vai ver qual é o benefício, já. Mas antes, Marquinhos, deixa eu mandar um abraço aqui para o Elias, que é motorista da van, lá do município de Caratucol, que está chegando aqui na capital, trazendo alguns passageiros. Então, um abraço aí, Elias, um abraço a todos os seus passageiros. Marquinhos, nessa semana a gente apresentou esse projeto de lei que cria o cadastro estadual de pedófilos. Esses pedófilos estarão incluídos nesse cadastro depois de terem suas sentenças transitadas em julgado naqueles crimes de conotação sexual que atinjam crianças e adolescentes, inclusive aqueles já estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Será um cadastro, pelo nosso projeto, coordenado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, onde o cidadão poderá, acessando o site eletrônico da Sejusp, entrar nesse cadastro estadual e saber quais são os pedófilos que tem aqui em Campo Grande, que tem aqui no estado, até para ele se autoprevenir, não só a sua família, mas principalmente seus filhos, as crianças e adolescentes que poderiam sofrer qualquer tipo de abuso por parte desses doentes. E abre também a possibilidade de haver uma consulta pelas polícias militar e civil, pela agência penitenciária, pelos conselhos tutelares, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, através também de uma concessão pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, onde esses órgãos aí poderão ter acesso integral à totalidade dos dados desses pedófilos. Lembrando aí que pelo projeto que nós apresentamos, o cidadão comum só vai ter direito a saber o nome dele e a foto. E a gente ainda está discutindo a possibilidade de haver alguma inclusão aí no sentido de informar a comunidade de onde esse pedófilo vai morar, para que todos tenham e tomem os cuidados necessários. E aí, Marquinhos, me permita aí, tem muita gente que fala, e tem muita gente que defende também, que quando preso, aquele criminoso é preso e apresentado à imprensa, não se pode mostrar o rosto dele. Mas a gente já se acostumou, principalmente na Operação Lava Jato, de criminosos também, que roubaram o nosso dinheiro, que furtaram, que assaltaram a economia brasileira. Eles são aí, são mostrados no momento da prisão. Todo mundo sabe a cara desses ladrões aí do dinheiro público. E por que isso não é permitido fazer com o ladrão comum? Qual a diferença entre eles? E a gente tem que saber que a população precisa saber exatamente quem são os criminosos que estão entre nós. Na verdade, quando se priva a imprensa de mostrar na televisão ou no jornal uma foto desses criminosos, na verdade nós estamos contribuindo e fazendo com que a sociedade não saiba, não tenha acesso a uma informação que pode ser primordial. Pois não, Sérgio. Não, só com relação, por exemplo, à questão do cadastro, quer dizer, vai para o cadastro daquele que já cumpriu pena? Não, que tem a sentença transitada em julgado. Ele foi condenado e não há mais possibilidade nenhuma de apresentação de recurso. Certo. Então, ele realmente é um pedófilo aos olhos da justiça.
Está condenado, né? Está condenado. O Juliano Silva quer te fazer uma pergunta, deputado Coronel Davi. O que o senhor acha da cultura desarmamentista que vive o nosso país, o Brasil? É outra hipocrisia. Aqui foi feito o Estatuto de Desarmamento, mas o que se percebeu é que só se tiraram as armas dos cidadãos de bem. Até estimularam o cidadão de bem a fazer a sua entrega. A sua arma na Polícia Federal, tendo direito a um ressarcimento pecuniário de pequena monta naquela época. E hoje a gente vê armas de diferentes calibres aí de posse de criminoso. Eu queria ver, Marquinhos, é algo que o nosso partido defende muito. As pessoas falam assim, se liberar o revólver, a arma de fogo para o cidadão, nós vamos ter um aumento de crime. Agora imagine uma briga doméstica. Algum deles, o marido ou a mulher pega a faca para esfaquear? Às vezes sim, mas isso não é uma questão de regra. Isso aí acaba constituindo uma exceção. E quem disse que tendo arma em casa a pessoa fazer uso dela para matar alguém? Então, são questões que devem ser analisadas. Agora, ao mesmo tempo que eu sou contra essa questão do desarmamento, eu entendo também, até porque sou profissional da área, aquela pessoa que quiser ter acesso a uma arma tem que realmente passar por uma série de recomendações que devem ser estabelecidas em lei, cursos, análise psicológica, para que depois sim ele possa ter a sua arma. Bom dia, capitão. O lugar de criança é na escola, não é chapiscando parede ou qualquer atividade análoga ao trabalho. Muito se fala do Bruno. O sistema penal é falho e do mesmo jeito que o cidadão tem direitos e obrigações, um preso também tem. Infelizmente, é assim que funciona hoje. Progressão de regime é direito do preso, independente do crime que cometeu e do clamor social. Tem razão o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte, porque não colocou o nome, mas também precisa se discutir algumas mudanças. Não, eu acho isso lindo. Acho isso lindo. Uhum. Agora vai perguntar para a família de um marginal que perdeu um ente querido. Vê lá se ele vai entender esse discurso aí bonito, politicamente correto, de defender leis e mais leis e sempre que beneficiam o criminoso. Eu estou fora disso, Marquinhos. Eu penso de uma outra forma. Bom, e para encerrarmos esse nosso bate-papo, reforma da Previdência. Hoje se discute na Câmara dos Deputados e também começa a se discutir também aqui no Estado. Como é que está essa situação, Coronel Davi, com relação à reforma da Previdência? O que é que o senhor pensa a respeito? Marquinhos, eu vejo que há uma necessidade de nós buscarmos o equilíbrio do sistema previdenciário. Acho que todos pensam da mesma forma. Agora, não se matando uma classe de trabalhadores e de servidores públicos. Até porque a gente sabe que o governo federal foi omisso, foi covarde ao não apresentar para a sociedade brasileira números reais que pudessem atestar realmente que a nossa Previdência tem um rombo enorme na Previdência e que precisa realmente passar por uma reforma. E a gente sabe que o maior rombo produzido dentro da Previdência Social foi feito por empresas, bancos, entidades públicas que não pagaram o INSS e que acabaram produzindo uma despesa gigante. Dizem até que é algo em torno de 500 bilhões de reais. Então, Marquinhos, eu defendo a reforma da Previdência, desde que ela não acabe com os direitos e garantias dos servidores públicos, dos trabalhadores e principalmente do trabalhador rural, do professor, do policial, porque todos eles contribuem com aquilo que é devido a eles contribuírem, atendendo uma determinação legal. Agora, tem gente que usa o dinheiro público, não recolheu os impostos devidos e acabou criando esse rombo também na Previdência. Então, Marquinhos, quando me disserem que essas empresas vão pagar o que devem, aí sim eu
concordo em a gente discutir isso, porque hoje eu vejo a grande imprensa falando da necessidade de se fazer reforma, mas elas não falam uma linha desses maus pagadores aí, que acaba trazendo nesse momento aí um prejuízo muito grande para os trabalhadores e também para os servidores públicos. Aqui nós falamos. Nós demos nome aos bois aqui, falando da Caixa Econômica Federal, JBS. Exatamente. Né, governos, a JBS encabeça, inclusive, a questão das empresas, a lista, né, das empresas devedoras, bilhões, 1 bilhão e 800 milhões de reais, se não me engano. A Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, bancos que tiveram lucros absurdos, né, ano passado, em 2016, com balanço fiscal, que demonstra isso, governos de Estado, enfim, são empresas e são instituições que sim têm de onde tirar para pagar esse débito, né? E não pagam por quê? Vai um pequeno empresário ficar devendo, vai alguém aí ficar devendo para o governo federal, a qualquer taxa, qualquer imposto, fecha, sabe? Simplesmente é perseguido e é sufocado. Então fazendo alusão novamente àquele áudio, né? Por que as pessoas, o mundo inteiro sonha em viver o sonho americano, né? Em morar nos Estados Unidos? Porque lá tem liberdade com responsabilidade. Lá você é cobrado o tempo inteiro. E tem falhas, lógico que tem inúmeras, mas perto da gente aqui e de outros tantos países, é realmente, entre aspas, o paraíso. Porque lá as coisas funcionam muito melhor do que aqui. Né? Eu, esse exemplo da inclusive, Previdência é gritante, né? Desculpa aí, Carmen. Imagine. Mas eu, inclusive, vou iniciar nos próximos dias, junto com os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, até porque sou militar estadual, uma campanha de conscientização na defesa dos direitos e garantias dos militares estaduais, de que somos realmente diferentes, nos cobram muito. É uma categoria que, inclusive, dá a vida para defender a sociedade. A gente viu o que aconteceu com a greve, né? Exatamente. A paralisação, né? Sem entrar no aspecto, né, Carmen, da paralisação, Sim. até porque temos algumas opiniões a respeito, Sim. mas mostrou a falta que a Polícia Militar faz nas ruas para dar a segurança devida ao cidadão. Então, por entender que é uma categoria diferente, que tem, ou melhor, que não tem uma série de direitos sociais previstos na Constituição Federal, justamente por ter uma aposentadoria diferente, até porque somos diferentes até no trabalho, é que a gente vai fazer essa campanha, porque nós temos realmente que defender aquelas pessoas que contribuem com a Previdência Social, mas ao mesmo tempo desempenha um trabalho fundamental junto à sociedade. Deputado estadual Coronel Davi, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e desejar uma excelente semana e que continue trabalhando para o povo de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Marquinhos, obrigado, Carmen, obrigado, Sérgio, obrigado a todos que nos ouviram. Marquinhos, eu deixei de ser policial, mas na verdade não deixei. Hoje eu apenas exerço o mandato de deputado estadual porque entendemos à época que faltava um representante da segurança pública dentro do Parlamento Estadual, e o que a gente pretende fazer é melhorar as condições de trabalho dos profissionais de segurança pública, cobrar investimentos para que nós possamos aumentar realmente a segurança do nosso cidadão aqui no nosso estado. E dizer que, mesmo tendo opinião formada a respeito de alguns assuntos, entre os quais aquele que a gente teve a oportunidade de falar aqui, eu recebo com muita tranquilidade as pessoas que pensam diferente de mim, até porque vivemos numa democracia. Agora, cabe a mim concordar ou não, e cabe a ela também concordar ou não. Eu vou continuar defendendo o meu ponto de vista, que se assemelha à grande maioria da sociedade brasileira. E ponto final. E ponto final.